Em alguns lugares do Brasil está havendo um abuso sem precedentes do Estado interferindo dentro da Igreja. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Nós entrevistamos hoje o Procurador de Justiça, Dr. Gilberto Calado, sobre a situação de Santa Catarina. Há uma determinação do Estado para que a Sagrada Comunhão seja administrada em sacolas de plástico. Dr. Gilberto Calado é um experiente jurista, autor de livros, professor universitário. Aqui está aparecendo na tela a biografia dele que consta na Wikipédia. Então ele nasceu em Florianópolis, é procurador de justiça, professor universitário e escritor brasileiro. Para quem quiser é só procurar na Wikipédia que encontrará esses dados. Dr. Gilberto Calado nos deu uma entrevista comentando a situação toda do ponto de vista jurídico. Amanhã, pelo que ele nos informou, ele está entrando com uma representação para que o procurador do Estado tome providências em relação a esse indevido abuso do Estado frente à Igreja Católica. Vamos então ver a entrevista, é uma entrevista um pouco longa, por causa da importância do tema. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo entre seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito para não perder nenhum desses vídeos. E aqui em cima nós vamos colocar o link explicando os benefícios que você recebe ao se inscrever no grupo Articulação Brasil. Esse mesmo link vai aparecer na descrição desse vídeo. E nós vamos colocar também na descrição desse vídeo outras informações importantes, inclusive o link para o abaixo-assinado que o Instituto está fazendo relativo à abertura das igrejas. E em breve, muito breve, talvez nessa semana, um novo vídeo com um documento preparado pelo Instituto a respeito da situação do coronavírus. Toda essa manobra de engenharia social que está sendo feita a pretexto do vírus e que constitui uma verdadeira baldeação ideológica inadvertida. Nós estamos mudando a nossa maneira de ver por causa da questão da saúde. E se nós não denunciarmos isso, se nós não nos unirmos para fazer frente a isso, nós seremos arrastados a reboque dessas transformações. Então não perca os próximos vídeos. Vamos agora ver essa entrevista, que é a primeira que esse canal faz à distância, portanto pode ter havido alguns problemas técnicos que nós pretendemos corrigir nas próximas. Essa esperamos que seja a primeira de muitas entrevistas. Vamos então ver essa entrevista do Dr. Calado. Ele começa, em primeiro lugar, se apresentando para o nosso público. Bom, doutor Viotti, eu sou membro do Ministério Público de Santa Catarina e exerço a função de Procurador de Justiça, atuando na 11ª Procuradoria Criminal do nosso Ministério Público. Bom, o senhor mora em Santa Catarina e o senhor atua em Santa Catarina. Nós soubemos que em Santa Catarina algumas igrejas estão sendo abertas, mas está havendo uma interferência do poder público querendo que a comunhão seja administrada em sacos plásticos. É isso mesmo, doutor Calado? Perfeitamente. Foi editada uma portaria número 254, de 20 de abril deste ano, que dispõe sobre as normativas de funcionamento das igrejas, templos religiosos e afins, né? Isso me parece um absurdo. Como é que é possível justificar que um Estado laico, queira interferir dentro da vida da igreja? Se a igreja cumpre as obrigações de saúde necessárias para evitar o contágio, o Estado não pode ir além disso e querer impor limites ao exercício da liberdade religiosa, sobretudo no caso da Igreja Católica, que tem tantos acordos com o Estado brasileiro. Como é que fica essa situação? Bom, esta portaria ela faz menção ao decreto estadual 525, que, a meu ver, também padece de rigidez, falta de rigidez constitucional, porque isso já foi discutido por alguns juristas, mas, em face da pandemia, que provocou muito medo, muita tensão, muito temor, as pessoas ficaram meio estupefatas e não reagiram ao problema. Aliás, o problema vem sendo tratado do ponto de vista ideológico e político e menos juridicamente. Do ponto de vista jurídico, esse decreto ele se assemelha em quase todos os seus itens. Eu mencionaria 3 itens parecidos com o estado de sítio
decretado que pode ser decretado pelo senhor presidente da República. É uma medida de emergência prevista na Constituição da República, mas não foi decretado. E os governadores, eu imagino que não tenham essa autoridade, nem muito menos os prefeitos. Não, absolutamente. Esses decretos, eles prevêem confinamento, prevêem quarentena, prevêem requisição de bens e serviços de empresas públicas e privadas, e estão ocorrendo, o que é pior, prisões, porque as pessoas estão passeando na rua, estão na praia, estão não sei aonde. Quer dizer... É uma tremenda falta de bom senso, porque eles agora querem soltar, inclusive, prisioneiros, dizendo que é um risco a pessoa ficar na prisão por causa do contágio, e querem agora prender pessoas que estão na rua, mesmo que respeitando limites de distância uma das outras. Como é que é possível uma coisa dessa? Olha, falta de bom senso para dizer o mínimo. Eu faço o raciocínio político-jurídico desses senhores governadores da seguinte maneira. É claro que nós temos que fazer uma ponderação de direitos, né? O direito de ir e vir, direitos fundamentais do cidadão e o direito à saúde. Só que existe uma lei federal que foi editada recentemente, se não me engano foi o mês de março, do governo federal, que é muito menos restritiva do que os decretos estaduais. Essa lei federal trata de confinamento, de quarentena, para pessoas infectadas ou com suspeita de estarem infectadas, não para todo cidadão. Isso está causando, todos nós sabemos, um problema econômico terrível, porque nós estamos indo para um colapso econômico. Que pode depois levar a uma consequência em termos de saúde. Não sei se o senhor soube, mas tem países, inclusive, no mundo, já está acontecendo uma situação como essa, que estão evitando as campanhas de vacinação porque as pessoas estão em quarentena, elas não podem tomar vacinas para doenças que são perigosíssimas e cuja letalidade, o nível de morte é muito maior, inclusive, do que o coronavírus. Isso sem falar do aspecto do empobrecimento de toda a população. O Instituto tem feito muita campanha sobre isso e muitos vídeos aqui nós publicamos sobre esse assunto. De mais a mais, essas estatísticas são de duvidosa autenticidade. Porque eu tenho tomado conhecimento, claro que não se pode discutir ciência, ainda mais ciência médica, mas a última palavra no direito não são os médicos. A última palavra do direito são os senhores legisladores que têm o poder de editar as leis. E no caso dos decretos estaduais, eles não podem passar por cima da Constituição e avocarem para si, os senhores governadores, o direito que não lhes pertence de decretar nos seus respectivos estados o estado de sítio. Isso não pode acontecer. Mas, indo no tema específico, o senhor me perguntou sobre a intervenção nas igrejas, os decretos estaduais, eles padecem, vejam, só o fato de um decreto proibir o funcionamento de um culto, de uma igreja, já é inconstitucional, porque eles não têm poder para isso. E aí nós entramos nesta portaria do governo do Estado, a portaria 254, de 20 de abril deste ano, que trata especificamente do funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins. E o que é mais absurdo é que essa portaria ameaça... Primeiro, ela obriga os religiosos a fixarem nos templos a própria portaria, como uma espécie de ameaça aos sacerdotes, pastores, bispos e fiéis. Se não seguir o que está aqui, de repente pode ser preso. É quase uma ameaça nessa linha, não é? Por aí. Mas a ameaça explícita é que está no artigo, eu tenho aqui ela na minha frente, o artigo 7º, que diz o seguinte: o não cumprimento dos regramentos dispostos nesta portaria implicará em abertura de processo administrativo sanitário. Claro que aqui está embutido também o processo criminal por desobediência. Claro. Mas eu concentro a minha representação, que eu devo protocolar amanhã, no Ministério Público, lá no artigo 5º, que é uma ofensa gravíssima à fé católica.
Olha, Lá você no seu poderia explicar um inciso... pouquinho para o nosso público o que exatamente foi decidido em Santa Catarina? Nós ouvimos falar que eles querem que a Sagrada Comunhão seja dada em sacos plásticos, mas não ficou Exatamente. muito claro. Você poderia explicar exatamente o que é esse decreto? Eu vou ler ao senhor Pois não. o artigo 4º, onde está inserida essa obrigação blasfema, a meu ver. Diz o artigo 4 o seguinte: ficam as igrejas e os templos religiosos autorizados a realizar a gravação e transmissão de missas ou cultos. Ou seja, os cultos e missas reais, ao vivo com os fiéis, estão proibidos, pelo que se pode deduzir. Mas no inciso 4º vem o que é, a meu ver, o mais grave, que diz o seguinte: nos cultos em que houver celebração da ceia, quer dizer, é uma expressão vulgar que Sim. não tem nenhuma comparação com a fé católica, com o santo sacrifício da missa. Com partilha de pão e vinho, ou celebração de comunhão. Agora vem a parte pior. Os elementos, ou seja, trata as espécies, trata o corpo, o sangue, a divindade de nosso Jesus Cristo, como se fosse um elemento, uma vulgaridade sem tamanho, uma blasfêmia indescritível. Somente poderão ser partilhados se estiverem pré-embalados para uso pessoal. Deduz que seja um saco de plástico ou uma caixa de fósforo, ou seja, estão tratando a Santa Missa, as igrejas, como se fossem supermercados, bares, lanchonetes. Isso é horrível de dizer, mas isso é a verdade. Exatamente. Quer dizer, Agora, eu não sou médico, mas aqui não faz nem sequer sentido, pelo menos na minha cabeça, porque se a partícula, se é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, o padre toca com a mão dele na partícula diretamente, ou se ele toca no plástico, qual que é a diferença do ponto de vista da transmissão, eventual transmissão de algum vírus, do ponto de vista concreto, qual que é a diferença de algo desse tipo? Quer dizer, isso só tem um sentido que é menosprezar a fé católica, a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. bom, além de falta de fé, meu caro Doviotti, é um absoluto desconhecimento da história da igreja. Nunca se ouviu dizer que em mais de 2000 anos de história da igreja, ela houvesse transmitido doenças através das missas. E, ademais, essa portaria ela extrapola, como já falei anteriormente, a lei federal 13.979, porque esta lei, as medidas são muito menos restritivas do que o decreto e, mais ainda, a portaria, né? Eu não sei quanto tempo nós já estamos indo de entrevista, mas eu queria apenas entender o seguinte: amanhã, então, o senhor pretende protocolar uma representação junto à Justiça de Santa Catarina contra essa Não à decisão? Justiça, ao Ministério Público, ao qual eu pertenço, para que o senhor Procurador-Geral de Justiça ingresse no Tribunal de Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade para retirar essa portaria do ordenamento administrativo do Estado. Porque ela é evidentemente inconstitucional. Ela fere especialmente a nossa Carta Estadual, que assegura em todo o território catarinense os direitos e garantias individuais e coletivos previstos na Carta Federal. Quais são essas garantias individuais e coletivas? Quais são esses direitos fundamentais? Liberdade de consciência e de crença, o livre exercício de culto e suas liturgias. O Estado não pode interferir nestes direitos. Aliás, existe uma concordata firmada pelo governo brasileiro e o Vaticano, que consta exatamente isso, ou seja, que o governo brasileiro se compromete a respeitar o culto e a liturgia católica em todos os seus níveis, em todos os seus aspectos. Então, a portaria está entrando numa seara que não lhe pertence. Nós temos visto, eu não sei bem qual é a opinião do senhor, mas nós temos visto uma clara ditadura do pensamento único. Cada vez mais se cerceia até mesmo a opinião. Começa a se dizer que há um consenso médico, que não é verdade. Ainda que houvesse um consenso médico, isso não se trata de um dogma, de uma nova religião médica, em que agora ninguém mais pode ser contra, mas infelizmente as pessoas começam a ser intimidadas para que não se coloquem contra uma série de determinações
que estão saindo. Então, tem juízes e juízas no Brasil inteiro proibindo, inclusive, manifestações como carreatas, em que as pessoas estão isoladas em carros, porque elas são contra esse isolamento horizontal da população. São pessoas que defendem outro tipo de medida de quarentena. Entretanto, apesar de que no Brasil há liberdade de opinião, essas pessoas começam a ser proibidas de saírem às ruas e poder manifestar a sua opinião. E nas decisões, doutor Calado, eu não sei se você ouviu, tem saído, eu tenho acompanhado sites jurídicos, que o motivo é que essa liberdade de opinião, a liberdade de expressar a sua opinião, não é mais absoluta. E que por causa da questão do vírus, não se dá mais o direito da pessoa poder livremente ser contra essas medidas que estão sendo colocadas em prática por vários governos locais. O que o senhor pensa disso? Entra também o fator psicológico, né? Eu acho que os seus governadores, eu não vou entrar aqui em questões políticas e ideológicas, mas é evidente que existe uma diferença ideológica muito grande entre certos governadores e o governo federal. Mas como entra o fator psicológico, o medo, o temor por causa da enfermidade, muitas pessoas estão aceitando passivamente essa ilegalidade, esse cerceamento da liberdade em nome da saúde. Mas as estatísticas dizem o contrário. Por exemplo, no Brasil, comparado com a Europa, países como a Espanha, a Bélgica, a França, lá, para cada 1 milhão de habitantes, morrem quase 500 pessoas. Aqui são 13 mortes por 1 milhão de habitantes. E digo mais, essas estatísticas de falecimentos, claro que nós temos que nos entristecer por essas mortes, porque é uma fatalidade, uma desgraça que se abateu sobre o país, é uma peste, né? Mas muitas pessoas morrem com o coronavírus, não por razão do coronavírus. Então, se a pessoa falece por alguma enfermidade e depois na necrópsia se constata que a pessoa padecia do vírus, já se coloca por conta da morte do vírus na estatística, não é? Mas você tocou num tema interessante, que é a questão da laicidade no Brasil. Infelizmente, os nossos governantes, eu me refiro ao governo do Estado e alguns municípios, eles confundem laicidade com laicismo. Uhum. A laicidade representa uma separação racional, uma divisão racional de autonomias de atuação do governo, do Estado e a Igreja. Porque a laicidade, meu caro Doviotti, ela está impregnada de religião. A começar pelo preâmbulo da Constituição, que invoca a proteção de Deus como um vetor transcendente que se projeta sobre todas as normas constitucionais, legais e administrativas, inclusive esta norma administrativa de proteção da saúde dos catarinenses. Uhum. Não é? E há quem sustente que o preâmbulo da Constituição brasileira, que invoca a proteção de Deus, tem força normativa, e de fato tem força normativa. Né? Claro. Então, me parece que essa portaria ela é absolutamente laicista, não tem nada de portaria que preserva a laicidade brasileira, que está impregnada de religião. Além de ser um desrespeito profundo à fé do povo brasileiro. Não, e essas perseguições que nós temos visto, porque é uma perseguição querer impedir até a manifestação do pensamento, pública manifestação do pensamento por causa de um vírus, essa situação nós nunca vimos no Brasil. Aliás, tem gente já dizendo isso, que esse isolamento pode perdurar vários anos, porque são ondas de vírus, pode voltar e sair. Enquanto isso, as pessoas não vão poder se manifestar contra isso, ou vão ter pelo menos uma série de obstáculos para poderem se manifestar. Nós já vimos, por exemplo, alguns pensadores dizendo de forma clara que o mundo se livrou dos totalitarismos, muitas vezes através de guerras em que morreram milhões de pessoas, e agora as pessoas, porque não querem mais colocar em risco a própria vida, aceitam todo tipo de totalitarismo, porque proibir a manifestação do pensamento, como já está começando a acontecer, isso jamais se viu numa democracia. Quer dizer, nós estamos passando por um estado de exceção que não foi votado por ninguém, e agora alguns governadores querem, de forma mais draconiana, impor a sua maneira de ver a situação. E nós, dessa maneira, não sei bem qual é a opinião do senhor, mas a mim me parece um tal extrapolamento daquilo que o direito permite
para que um juiz possa decidir, querer impedir a manifestação de carreatas, isso é completamente, a meu ver, contrário ao que o nosso ordenamento jurídico permite no Brasil. O que o senhor acha sobre isso? Olha, é um totalitarismo disfarçado de coronavírus. Quer dizer, o álibi é muito inteligente, não é? Como eu falei, ele causa um certo temor. Ele utiliza as leis psicológicas da alma humana para subjugar a população. Mas parece que alguns juristas já estão se insurgindo contra isso, já estão mostrando a ilegalidade, a inconstitucionalidade desses decretos. A história vai julgá-los, porque os juristas estão despertando dessa letargia, desse temor. Tá? Eu até posso me incluir nisso, porque no começo foi um susto para todos nós. Todo mundo tinha medo de morrer de coronavírus, ninguém saía de casa. Não é? Depois, pouco a pouco, nós fomos tomando consciência de que o problema não é só de saúde, não é só ideológico ou político, é, sobretudo, um problema legal. Não é? E voltando ao tema da laicidade, meu caro doutor Viotti, a nossa Constituição, ela define os contornos da laicidade no Brasil. Uhum. Esses contornos estão definidos na Constituição, que não foram respeitados pela portaria. Ela confere várias garantias à religião. Tal é o preço da Constituição pela religião, que lá, no artigo 19, a Constituição proíbe que os entes federados possam embaraçar o funcionamento das igrejas. Interessante. Isso é claríssimo, isso é objetivíssimo. Depois nós temos o artigo 5º da Constituição, no inciso 7º, que assegura a prestação religiosa a entidades civis e militares de internação coletiva. O artigo 226, no seu parágrafo 2º, dá efeito civil ao casamento religioso. O artigo 210, parágrafo 1º, admite a educação religiosa em escolas públicas de ensino fundamental. E assim por diante. Além daqueles mais importantes que foram afetados diretamente pela portaria, que são o direito fundamental de liberdade de consciência de crença e, sobretudo, o livre exercício do culto e de suas liturgias. Não sei se o senhor tem acompanhado, mas padres que não conseguem mais entrar em hospitais para dar extrema-unção. Não deixam que ele entre com as roupas todas que hoje em dia se usa para os médicos. O padre não tem mais direito de dar extrema-unção nos pacientes. As pessoas morrem sem esse sacramento, o último sacramento que elas podem ter antes do juízo de Deus. Essa é a situação que nós estamos por causa do pânico gerado pelo coronavírus. Eu queria aproveitar para dizer ao senhor que, nessa semana, o Instituto está lançando um estudo fundamentado sobre essa manobra de engenharia social baseada no pânico, que é uma verdadeira baldeação ideológica inadvertida. É um estudo. Posso ser sincero, doutor Viotti? Pois não? Nós estamos sofrendo a reedição da infame Schutzstaffel. O regime nazista, ele perseguia a religião e justamente proibia os cultos, proibia a prática da religião. Bom, o senhor sabe que a história está recheada de fatos e de perseguição da religião, né? Lembra a lei Calles, do México, que proibia os sacerdotes de aparecer nas ruas com hábito religioso? Bom, parece que nós estamos caminhando para uma situação como essa. É a questão dos estados totalitários, foi o nazismo, foi o comunismo, a questão dos cristeiros no México, tudo aquilo que eles tiveram que enfrentar. Acabei de falar sobre ele. Exatamente, pela perseguição, exatamente isso que o senhor acabou de dizer. O fechamento das igrejas no Brasil não tem nenhum sentido, ainda mais que o governo federal emitiu um decreto considerando a atividade religiosa como de interesse essencial ao Brasil. Isso me parece algo importante. A perseguição, ela não é explícita, ela é muito sutil, né? Começa com a proibição de funcionamento das igrejas sob a desculpa da saúde. Depois ela vai entrando mais profundamente, que é interferir nos cultos e na própria liturgia. É o que já está acontecendo em Santa Catarina. Foi o único estado do Brasil. Minha querida Santa Catarina. Infelizmente, isso tem acontecido. A tal ponto é assim que o Instituto lançou esses dias, eu não sei se o senhor soube, um abaixo-assinado, que é um apelo para que abram as igrejas.
Nesse momento do Brasil, o que nós mais precisamos é que as igrejas estejam abertas, que as pessoas, respeitando os limites de segurança da saúde, possam receber os sacramentos. Eu convido, inclusive, o senhor, se ainda não assinou o nosso abaixo-assinado, e a todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, nós vamos colocar aí embaixo o link para esse abaixo-assinado. Bom, doutor Calado, eu queria agradecer muito a entrevista. Eu só concluiria a nossa conversa da seguinte maneira. Felizmente, alguns sacerdotes da minha cidade não estão dando muita bola para essa portaria e eles têm um fundamento constitucional que é a objeção de consciência. Tá? Eu hoje mesmo de manhã fui a uma missa que estava uma missa normal, com vários fiéis. Tá? Os sacerdotes não estão obrigados a respeitar esta infamante norma administrativa por razões de objeção de consciência. O que é inconstitucional, o que é ilegal, não se obedece. Não estou pregando aqui a desobediência civil, absolutamente. Mas, pontualmente, no caso das missas, os sacerdotes devem respeitar normas canônicas. A única autoridade da igreja que pode modificar uma norma canônica, e mesmo assim, sem mexer na essência da Eucaristia, da liturgia, é o Santo Padre. E os senhores bispos, em comunhão com o Santo Padre, podem também alterar algumas normas instrumentais. Fora disso, nenhuma autoridade civil pode fazer. Data vênia. Exatamente. Não é possível agora o Estado querer definir como é que os padres devem agir dentro das suas paróquias. Isso não tem nenhum cabimento. Nós estamos vendo um processo de descristianização do Ocidente que vai chegando ao ápice, a ponto do Estado querer dizer como é que o padre daqui a pouco vai se vestir, como é que ele vai distribuir a comunhão, quem é que vai poder assistir à missa. Isso parece a China comunista. Só uma última consideração. O senhor veja que essa ponderação de direitos que faz o administrador, ele faz um cotejo entre as regras administrativas de funcionamento das igrejas e os riscos e danos com a saúde pública, né? Só que, veja que curioso, o decreto estadual, ele trata os supermercados, as farmácias, os açougues, as peixarias, as sorveterias também, menos restritiva do que as igrejas. Quer dizer, são dois pesos, duas medidas. Exatamente. Isso nós estamos vendo por toda parte, não é? Tem algumas cidades do Brasil em que o comércio já está aberto. Entretanto, as igrejas estão fechadas. Quer dizer, a pessoa vai comprar o liquidificador e não pode comungar, não pode confessar. Isso é inaceitável, isso é uma perseguição religiosa que está sendo levada a cabo pelos governos locais no Brasil. Há muito menos restrição na liberação da comercialização de alimentos para a saúde do corpo do que a liberação de acesso às igrejas, às missas, os sacramentos, especialmente a comunhão, para a saúde das almas. Vejam que incoerência. Exatamente. Bom, doutor Calado, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, a sua paciência de poder explicar aqui para o nosso público essa questão do que está havendo em Santa Catarina, daquilo que vai ser feito em breve pela representação que o senhor está entrando esses dias. Gostaríamos de agradecer, sobretudo, por essa atitude que o senhor está tomando de coerência e parabenizá-lo por ser uma pessoa do Estado do Brasil, um promotor de justiça, um procurador de justiça que nos auxilia nesse momento e que nós estamos vendo tanta perseguição por parte, inclusive, daqueles que deveriam zelar pelo cumprimento da lei e da Constituição em nosso país. Olha, como cidadão, em defesa da Constituição e das leis, e como católico apostólico romano, em defesa da honra do sacratíssimo corpo de nosso Jesus Cristo. Muito obrigado, doutor Calado. Salve Maria. Salve Maria. Grande abraço. Essa foi a entrevista feita hoje com o doutor Calado. Eu peço novamente que compartilhe entre seus amigos para que eles também tomem conhecimento desse tema, disso que está acontecendo no nosso país. Quanto mais cedo nós reagirmos, menor será o estrago que nós enfrentaremos por causa dessa situação. E não se esqueça que em cima nós vamos colocar também um link que vai estar na descrição deste vídeo, explicando como você pode fazer parte do grupo Articulação Brasil. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!